Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos falar de Corinthians. Não vamos nem falar do jogo de ontem para eu não passar mais raiva ainda. Vamos falar do Corinthians, da situação do Corinthians. Pessoal, 12 jogos, 12 vitórias. Esse é o número que o Corinthians precisa fazer para se livrar do rebaixamento. Aí eu te pergunto, dá para ter 12 vitórias nesses jogos restantes? Se eu não estiver enganado, ainda faltam 25 jogos. Dá para o Corinthians ganhar 12 nesses 25? Dá, pessoal? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Com esse técnico aí não dá. Não vai. Com o Antônio Oliveira não vai. Eu espero que ele caia hoje. Até agora não saiu informação. Espero que caia hoje. Porque, meu Deus, o Corinthians é medíocre, mano. O Corinthians é medíocre. Sabe o que me dá mais raiva ainda? Foi um inscrito ontem, mano. Vim falar que nem corintiano eu sou. Puta que pariu. Eu me lasquei na bet. Perdi dinheiro na bet porque eu acreditei no Corinthians. Eu achava que o Corinthians ia ganhar aquele jogo. Porra. Aí vem um cara e fala: você nem corintiano é? Fiquei com raiva, mano. Tô com raiva até agora. Mas comente aí. Comenta você e fortalece com like, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ver as notícias do Corinthians de hoje. Vamos lá. Futebol, tudo que envolve jogadas dos pés com a bola, a lambreta, pra mim é tudo futebol. Então, embaixadinha já pra dependendo. Pra mim é futebol. Por exemplo, futebol. Lembra a jogada do Edmundo? Foi o Vasco e o Botafogo? Não é futebol. Aquilo lá é... A dança. Não é futebol. A dança. Não é futebol. Deu uma reboladinha com a bola. Porque... Aquilo já não se admite nem na várzea. A embaixadinha... Nem no futebol profissional. A embaixadinha é um lance de futebol. A embaixadinha é um lance de futebol. O Estevão deu uma espécie de uma pedaladinha no mesmo lugar. É futebol. Deu uma gingada. É futebol. Fez assim com a bola, quando o cara pedala, só que parado, pra tentar sair dos marcadores. É futebol. Ele estava conseguindo sair. É futebol. Pra mim é futebol. Pra mim também. É futebol. Mas muita gente pensa diferente. Sim. Eu tenho, até do que eu estava falando com o Rafa, para mim o meu conceito em relação a isso é a finalidade da coisa. Primeiro do lance ali, para mim o Estevão não faz nada, o Garro vai mal e o Veiga é péssimo. Péssimo que fez o Veiga. Concordo com você. Foi agressão. Muita gente comparou com o lance do Carlos Miguel, que também era passível de cartão vermelho. Embora, assim, acho que a natureza dos lances são parecidas, acho que o do Veiga até com uma agressividade maior. Pelas costas, né, pelas costas, você tem um tranco na nuca que é até mais perigoso. Mas você pode falar de questão de ser agressão, acho que os dois eram passíveis, sendo do Veiga mais agressivo ainda. Para mim, a questão da finalidade... É assim, se você está tentando fazer alguma coisa dentro do jogo, para mim que o Estevão passa o pé em cima da bola, ele está tentando enganar o marcador, é do jogo, para mim é completamente do jogo. Que curiosamente falha muito em bola aérea. O que eu acho incrível dessa atuação, concordo com as palavras do Prato, acho que o Vitor Reis foi muito bem, não só pelo gol. Olha a recepção pra ele no vestiário. Tá bom. com o troféu ali, é o homem do jogo, é isso? Isso, man of the match. Man of the match. e assim, Fala aí, Dom. King of the match. The King, é verdade. E a atuação do Naves, assim, ele não deixou o Yuri Alberto crescer pra cima dele em nenhuma vez, foi muito segura a dupla. E eu acho que isso é um pouco a história do jogo. É assim, o fato de o Palmeiras ir com dois garotos na zaga e vencer da forma como venceu, porque ontem, para mim, a vitória do Palmeiras, ela diz muito mais sobre o momento dos clubes do que o que aconteceu nos 90 minutos. Não achei uma partida grandiosa do Palmeiras, com todo respeito. O Corinthians, a gente fala do primeiro tempo, foi competitivo, com toda a sua limitação, porque é um time, tecnicamente, que depende ainda muito do Wesley. O Wesley teve uma oscilação que é natural. Quase fez um belo gol ontem. Jogou Sim. muito bem. Então, também tava bem no jogo então mesmo. o Corinthians que depende muito da inspiração do Wesley para ter algum repertório técnico. Fez um primeiro tempo equilibrado por conta disso. O Palmeiras resolveu na bola parada. Primeiro lance com uma grande dose de sorte. O segundo não, porque é um gol que a gente até vai falar que é recorrente. E eu não consigo falar, o Palmeiras não fez uma atuação grandiosa e não mereceu vencer. Não, mereceu. E porque é um time que mesmo quando não joga bem, as coisas funcionam muito bem. Quando os garotos são lançados, eles não estão queimando etapa. Não está acontecendo, por exemplo, e aí eu não falo nem que ele esteja queimando etapa, mas não está sendo lançado na fogueira como está sendo o Donelli, por exemplo, em que o maior ídolo do clube sai, o goleiro que vira titular está numa situação complicada com o clube e ele está lá agora como titular em meio a essa situação. Um time na zona do rebaixamento. Um time na zona de rebaixamento. É um goleiro preparado, que está no clube há muito tempo, que foi campeão mundial sub-17, então não estou falando que ele não está pronto para essa oportunidade. Mas assim, ele recebe essa oportunidade... Mas no ideal ele não jogaria agora. Exato, ele recebe no claro pior contexto possível. O Palmeiras não. O Palmeiras, esses garotos recebem que é totalmente preparado e base, não é... Um pacote de figurinha aqui se abriu, tem 3 brilhantes.
É você que a sua competência na hora de captar os jogadores, então um trabalho que vai além das estruturas, e a questão da estrutura, a questão física, do quanto que você tem à disposição para esses garotos serem grandes potenciais, que às vezes você pode pegar um clube desorganizado que encontra grandes talentos, Se afunda junto. mas se afunda Claro. junto. Então, assim, acho que a vitória de ontem é merecida, mas ela reflete muito mais o momento dos clubes, tudo que está acontecendo entre eles, dentro e fora de campo, do que a atuação nos 90 minutos. Sempre bom lembrar que o Corinthians tem revelado bons jogadores também. Sim. Só que o pouquinho de brilho, de bom futebol que eles têm, eles são rapidamente vendidos. O Moscardo, Murilo, ano a partir de passado. ontem, 1º de julho, Isso. já acabou o empréstimo. Ele estava emprestado, não estava? Paris Saint-Germain. E volta para o Paris agora. Saint-Germain, que o comprou. Não é verdade? Isso. O Robert Renan foi vendido, o Duqueiroz foi vendido. O Murilo está jogando bola lá na Inglaterra, no Nottingham Forest. Invariavelmente, todos os times de massa no Brasil têm capacidade para revelar bons jogadores. Pela demanda, né? Futebol é demanda. Ah, mas o Palmeiras ultimamente... Sim, uns numa mais fase... do que os outros. Mas assim, vejam, quais são os clubes de massa do Brasil? Se a gente considerar, até por uma linha de corte mais cultural e ao mesmo tempo recente, botar o Bahia e o Atlético Paranaense nesse contexto, que sejam 14, né? Todos esses clubes têm nicho grande. E aí, tendo nicho, se for bem feito o trabalho da base, depura melhor. Qual é o segundo estágio disso? É a necessidade do elenco principal. Se um time grande, de massa, tem uma equipe principal competitiva que briga por títulos e conquista títulos, estamos falando do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do São Paulo, ganhou a Copa do Brasil há pouco tempo, o próprio Fluminense. Esses clubes que no momento estão ganhando as principais competições, você se dá ao luxo de entender o melhor momento para poder colocar o potencial da base em campo. Na prática, Quando o Palmeiras time- foi campeão da Libertadores, primeiro título com o Abel Ferreira, ele já tinha um potencial financeiro Janeiro de grande, 21. a ponto de contratar Rafael Veiga, Rony, que tinha sido campeão no Atlético Paranaense, e outros. E foi campeão com meio campo, com Danilo, base. Patrick de Paula, base. Gabriel Menino, base. Sim. Meio campo do Palmeiras, campeão da Libertadores. Porque o talento é soberano. Se você está Depois disso, o organizado... Gabriel Veron foi campeão. Se você está organizado e tem talento vindo da base, você coloca, acrescenta, vai melhorar o time. E a outra realidade é do time de massa, que tem potencial de mercado, que tem nicho, mas não tem um time de qualidade na ponta final. E aí, invariavelmente, você precisa colocar os garotos para solucionarem os problemas. Acontece com o Corinthians, acontece com o Santos, acontece com o Vasco. Tem uma outra E só característica. puxar essa O coisa. garoto ser bom e você não usar quase nada. Sim. O Pedro saiu de onde? Fluminense. No Fluminense. Quanto tempo ele jogou no Fluminense, o time de cima? Pouco tempo tinha... Richarlison. Sim, tem... Felipe Coutinho no Vasco. Tem erro de gestão. Moscardo. O Felipe Coutinho foi vendido com 16 anos sem estrear. Então, é a diferença do Palmeiras, mas que eu tô dizendo. o que eu digo, porque o Palmeiras é um clube que se dá o direito de vender o jogador da base quando a proposta é muito boa e tem plano esportivo para ele vai ser usado. Alguns times grandes, pelo sufoco do resultado, não conseguem fazer isso. Não conseguem mesmo. O São Paulo até que está conseguindo voltar a fazer. O São Paulo está voltando a fazer. Foi campeão com o Nestor, porque com o ganhou Pablo Maia. Porque o São Paulo ganha a Copa do Brasil e isso dá uma neutralizada no frisson da pressão pelo resultado de competições macro. Com o Beraldo. O Corinthians precisa passar por isso. O Santos também. Os exemplos o são Vasco isso também. mesmo. O Botafogo, de algum momento, também. Precisa, porque a solução para isso acontecer, para que a base seja melhor valorizada esportiva e financeiramente, é que ela seja utilizada em momentos E certos. o Palmeiras é tão organizado na base e no profissional que ele faz gol de escanteio com os experientes Gustavo Gomes, Rony, até o baixinho Arthur, que já foi embora, fez gol de cabeça, e com o menino da base também. Aliás, contra o Corinthians, tá virando moda o Palmeiras fazer gol assim. Vamos chamar o VAR? Com aquele brilho do Breilov? Chama o VAR aí. Há 9 jogos no Brasileirão, são 34 jogos sem vencer, 64 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 2 meses que o Corinthians não consegue uma vitória no Campeonato Brasileiro, tem apenas uma vitória em 13 jogos na competição, tem o segundo pior ataque também do Brasileirão, está na penúltima colocação, na zona de rebaixamento, situação, claro, que preocupa muito tanto o torcedor como a diretoria do Corinthians. Corinthians vivendo esse momento
complicado dentro de campo e também fora de campo. A gente lembra na semana passada as invasões no CT Joaquim Grava, também aqui no Parque São Jorge. O treino de hoje do Corinthians não divulgou o horário da atividade lá no CT Joaquim Grava, também para evitar qualquer tipo de confusão. Então o Corinthians vai tomando precauções. A gente está aqui em frente ao Parque São Jorge, vou até sair aqui para mostrar. Você tinha destacado as bandeirinhas de festa junina, Abel, no intervalo. Já estamos em julho, né? Mas as bandeirinhas seguem ali. E olha, os portões. A gente vem muitas vezes aqui no Parque São Jorge. Pela primeira vez estou vendo os portões fechados, né? Um portão fechado, o outro ali está com o segurança segurando. A gente vê os portões ali já com uma determinação diferente, já que a torcida tinha invadido aqui pelo portão do estacionamento. Também aqui nas redondezas do Parque São Jorge, a gente tem visto seguranças fazendo aquela ronda. Também já vi uma viatura da polícia também passando por aqui, também observando a movimentação. O Corinthians também, claro, fazendo toda uma precaução por todo esse momento que vive o time. E também, lá dentro, no Parque São Jorge, muita conversa sobre o futuro do técnico Antônio Oliveira. Realmente já vem de um bom tempo essa conversa sobre o futuro do treinador português no comando do Corinthians. Tudo passa também pela escolha de um novo treinador. O Corinthians tem feito contatos, tem conversado, aí surgem nomes como o Fábio Carille, técnico do Santos, também tem o Martim Anselmi, que está empregado também no futebol mexicano, treinador argentino. Fato é que as conversas seguem em relação ao Antônio Oliveira. A diretoria vai definindo o futuro do treinador e também, claro, de olho no mercado, de olho em um novo técnico. Corinthians que na quinta-feira já tem outra partida, enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, não terá o Breno Bidon, que está suspenso. Pode ter a volta do Romero, né? O Romero, ele hoje faz a última partida dele pela Copa América. O Paraguai já está eliminado, o Paraguai enfrentando a Costa Rica, depois ele volta para o Brasil. Pode ter ser relacionado para essa partida de quinta-feira. O Corinthians precisa, tem um elenco curto. A gente viu aí a entrevista do Antônio Oliveira, uma entrevista até bastante serena depois da derrota, e esse clima tranquilo, sereno, em alguns momentos fazendo brincadeira, chamou a atenção do torcedor do Corinthians também, o tom da entrevista coletiva do Antônio Oliveira. Ele não quis falar sobre o futuro dele, diz que não vai participar desse circo, né? Mais uma vez não querendo falar sobre o futuro dele. Diz que é uma questão para a diretoria resolver, tem que ser perguntado aos diretores o futuro do Antônio Oliveira. E também um misto, né, de preocupação. Em algum momento da entrevista ele disse que realmente existe uma preocupação pelo momento, no outro mostrando confiança, são apenas 13 rodadas de 38, Corinthians... O que o Mendel falou, o Mendel tem total razão. Ameno, parece tom de voz, mas o conteúdo, para mim, ele é bem de acordo com o momento do clube. O que vocês acham? E não foge muito à característica média dos técnicos portugueses, não, quando vem para o futebol brasileiro. Essa história de... Mas você lembra, por exemplo, como era o nome aquele do Bahia? Renato Paiva? Renato Paiva. Você lembra o tom de voz dele na coletiva? Mas ali teve aquela história do youtuber lá também que... Jorge Jesus. Até pessoal. Sim. É outro tom. Oscilava. Mas assim, eu entendo essa questão do tom, mas me atendo ao conteúdo, que foi a tua abordagem, Abel. É comum o técnico sentir que a batata dele está assando, um técnico português. Ele tem o staff dele, ele tem a equipe que trabalha com ele, ele tem acesso às informações, claro. Ele está vendo o que está sendo dito. E ao mesmo tempo que ele vê isso, ele percebe o teor crítico de todo mundo sobre a gestão do Corinthians. Então ele sabe que daqui a pouco mandá-lo embora será um fato. Ninguém vai mandar o presidente embora, a não ser que role o impeachment. Exatamente. Ele vai rodar. Será uma ação até é uma carta na manga do Antônio Melo, né? Do Augusto Melo. Você manda o técnico embora porque todo mundo faz isso no futebol. No Brasil é assim. Fato novo? É um fato novo. Manda o cara embora, que aí a torcida calma, porque mandou o técnico embora. Como ele sabe que isso vai acontecer daqui a pouco, não vai demorar muito, ele está criando elementos para que o Corinthians faça isso e ele não tenha a percepção de dar uma ideia de que talvez quisesse ficar. Ele está suavizando o cenário. Um mecanismo de defesa dele? Também. Talvez. Ele está suavizando o cenário. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou dizer o que eu penso, porque se os caras não me mandarem embora por causa de resultados, né, supondo que as coisas melhorem e tal, fique, ok. Mas se os resultados não vierem e eu for demitido,
Ele já sabe que pode me mandar embora, que eu já estou mostrando que eu não estou satisfeito. Eu não vou ter. Você acha? Não vai ser difícil, eu acho. Também eu tenho uma visão diferente. Não vai ser difícil para eles mandarem embora, porque eu estou deixando claro que eu não estou gostando de não virem reforços, não estou gostando de prioridade de ser patrocínio master e não contratações. Eu não estou gostando disso. Eu estou deixando claro que eu não estou gostando. Então, facilita o processo para minha saída. De certa forma, para mim, sem se expor a ponto de deixar isso claro para todo mundo, tem aí uma mensagem subliminar de alguém que sabe que daqui a pouco vai embora. Rafael Prats. Ontem, pela entrevista de ontem, eu fiquei com uma impressão que ele está contando muito com quem vai chegar para melhorar o time. Ele está passando uma sensação, tá, Abel? Que esse time com ele chegou quase que ao limite. Pode melhorar? Pode. Quinta-feira, talvez, se ele fique na quinta contra o Vitória, o time consiga ganhar o jogo, muda o ambiente. Aí, claro que o futebol é muito ligado a essa parte emocional. É o que se esperava contra o Cuiabá, na Neoquímica também. Então. Não perdeu por pouco do Cuiabá, lembra? Porque ele fala publicamente em relação à diretoria sabe do que eu preciso, a diretoria sabe o que eu já pedi, a diretoria já ouviu o que eu falei. Ele conversa todos os dias e ele está certo ao falar assim, Antônio Oliveira, sente seguro no cargo, vai sair ou não? Ele fala o seguinte, vocês têm que perguntar para o diretor e para o presidente. Ele está certo. Ele não vai pedir demissão e ele nem tem... nessa resposta. Exatamente. Falou, olha, tá o Fabinho Soldado aqui, que é o diretor, tem o presidente, eles que podem responder isso. Eu não vou falar se eu vou ficar no cargo ou não. Ele falou, Amanhã eu vou entrar trabalhar. nesse circo. Vou entrar nesse circo, porque fica uma situação que se ele responde o seguinte, eu vou sair, vou ficar, ele vai alimentando isso, que vai ser um assunto discutido todo dia em todo jogo do Corinthians. E eu tenho a impressão que ele está contando com quem vai chegar. Não vai chegar jogador desse nível que você falou, que ele já deixou bem claro. Não é que ele falou, né? Não é só repetiu o que ele falou. Isso, Mas me parece que ele contando ou esperando jogadores que possam chegar, ele vislumbra assim, posso melhorar alguns que estão aqui com alguns outros que chegarem. Com os que estão aqui, eu acho que o trabalho com ele, não sei se vai ter muita mudança, não. O mais incrível é que essa gestão do Augusto Melo... Desculpa, Prats. O mais incrível é que essa gestão do Augusto Melo, que começou no início desse ano, contratou um monte de gente já. É um elenco contratou caro. Gustavo Henrique, contratou o Torres, não foi ele? Foi. Kaká foi ele. Pedro Garro Henrique foi ele. apareceu ontem, Pedro Henrique. Pedro Henrique foi ele. Pedro Raul foi ele. Quem? Mateuzinho foi ele. Olha quantos jogadores já falamos. Quase um time, né? Mas aí você vê como o planejamento nessas contratações não foram tão bom assim, né? Coronado foi ele também? Também. E assim, até faço uma análise do que eu mesmo falei já um tempo atrás, algumas semanas, eu até falei que eu achava o trabalho do Antônio bom, considerando todos os recursos que ele tinha e em um momento que o time até demonstrou algum equilíbrio como equipe, só que acho que caiu consideravelmente nas últimas semanas, pegando no desempenho até de equipes que o Corinthians teria nível técnico similar, poderia ter apresentado mais. Mas, sinceramente, para mim ele está longe de ser o principal dos problemas do Corinthians. E as coisas se misturam aí, né, Dom? Pois é. E eu não sei o quanto é bom ou ruim para o Antônio Oliveira, obviamente que é ruim, queria estar num cenário melhor, um ambiente mais positivo, um clube funcionando melhor, mas eu não sei também o quanto é aí o seguinte, é muito difícil avaliar só o trabalho de campo e meio que deixar isso fora. Exato. Como se isso não influenciasse no campo, Com certeza. Né? E assim, você vê até os jogadores, lembro de uma declaração recente do Donelli falando, às vezes tem trabalho que não é bom e dá resultado. E ele falou, os treinos são bons, tem uma aceitação do elenco, também acho que isso tem que ser considerado. Eu acho que deu uma caída, como eu falei, em relação às últimas semanas, o desempenho do Corinthians poderia ter apresentado mais, mas assim, eu acho que ele é muito cirúrgico na cobrança de reforços, já não é a primeira vez que ele fala, e sinceramente, eu já falei isso e repito, para mim é a realidade do Corinthians. Rapaziada, vamos lá. Eu não sou muito a favor de estar demitindo um técnico toda hora, não. Isso aí eu não sou a favor. Porém, pessoal, o Corinthians precisa do fato novo. Mano, tá nítido que o Antônio Oliveira não vai fazer esse time jogar. Tá claro, cristalino. Criciúma tem um elenco inferior ao Corinthians. Joga mais que o Corinthians. Goianiense joga mais que o Corinthians. Juventude joga mais que o Corinthians. Não vou falar Fortaleza e Bahia, não. Eu não vou nem falar Fortaleza e Bahia. Eu só tô falando Criciúma, Goianiense e o Juventude. Esses times já jogam mais que o Corinthians. O próprio Cuiabá joga mais que o Corinthians. Porra, o Corinthians tá nível quem? Nível Vasco só. O Corinthians só tá igual o Vasco. E o Grêmio tá lá embaixo, mas joga muito. Muito mais que o Corinthians. Pessoal, o Corinthians não quero falar não, vamos torcer, né? 12 vitórias. Precisamos de 12 vitórias. Espero que consiga. Fortalece aí com like e dá a sua opinião. Vai, Corinthians.